Bom, vamos tentar falar então agora dos transtornos do humor, né? Os transtornos do humor têm a ver exatamente com a alegria e a tristeza, ou seja, aquilo que a gente está habituado a equilibrar nas nossas vidas, né, do ponto de vista de ciclo, né? Todos nós ficamos mais felizes ou mais tristes, e o transtorno do humor é exatamente quando há um exagero disso, né? Essa representação aí é muito interessante, que você vê a pessoa nas suas maiores formas de apresentação, os extremos, né, da alegria e da tristeza completa. E aí, o normal, né, muito entre aspas, eu volto a dizer, do ponto de vista psiquiátrico, esse normal inexiste, né, o ser humano é compatível, vulnerável com essas situações de oscilação do seu humor, de oscilação do seu comportamento social, muitas delas relacionadas até às drogas lícitas, que nós vamos falar mais para frente, as drogas ilícitas, e essas alterações no normal, muitas vezes não precisam de nenhum substrato específico, fazem parte do comportamento humano. E aí, então, a gente tem basicamente dois braços, o braço da alegria e da tristeza, como eu falei anteriormente, e os seus braços patológicos, dos exageros. E o braço dos exageros é exatamente o braço que nós temos que tratar, porque nesse momento o doente ele fica vulnerável às situações sociais. Ele, com uma alegria patológica, ele se torna um doente de mania, em que ele é diferente das outras pessoas e ele pode causar um transtorno muito grande no seu meio social. Da mesma forma, o doente com a tristeza patológica, que é o deprimido, e esse doente na depressão, ele tanto pode trazer um transtorno na sua vida, na sua vida, como na vida que o cerca, na sua família. As duas situações, os dois braços, tanto a mania quanto a depressão, elas têm apresentações bastante variadas e elas podem realmente causar transtornos gravíssimos ao ser humano, ao próprio indivíduo e aos seus familiares. Bom, vamos começar a falar da depressão, como aí a grande tristeza patológica, que muitas vezes a gente vê cantada aí em versos, né, em músicas, onde o indivíduo começa com um evento melancólico, um evento angustiante qualquer, e que essa perpetuação desse evento angustiante, desse evento melancólico, acaba por levá-lo ao evento da depressão. Há um consumo, então, de neurotransmissores, de monoaminas, e esse consumo o leva a um quadro depressivo, onde a sua arquitetura cerebral está deficiente, então, dessas monoaminas. Aí nós estamos falando de dopamina, nora, serotonina e por aí vai. Então, a clássica queda do humor. A epidemiologia, então, da depressão, maior parte das vezes acomete mulheres, 2 para 1 com relação ao gênero. Uma parte importante da população, uma doença extremamente frequente, a gente está vendo aí em torno de 15 a 25% da população, então até um quarto da população pode ter depressão, claro, nas suas mais variadas intensidades e gravidades. Cada um de nós pode viver isso ao longo da vida, e é uma situação extremamente interessante, porque nós, de uma forma geral, temos a tendência a menosprezar esses eventos. E não podemos esquecer que são eventos que podem levar o indivíduo ao suicídio. Então, depressão é emergência psiquiátrica. A depressão, ela tem que ser tratada com tanta seriedade quanto uma pneumonia grave no idoso, quanto um quadro séptico, porque vai levar à morte também. Então, a gente não pode menosprezar os eventos psiquiátricos. Eles não têm preferência de classe social. Pelo contrário, muitas vezes atinge qualquer indivíduo. Então, assim, não há preferência, tanto rico quanto pobre. Então, a doença, ela não poupa quem tem mais ou quem tem menos. Talvez o que possa acontecer é que o entendimento das doenças, por um nível socioeconômico e cultural mais evoluído, facilite o tratamento dessa pessoa, desse conhecido, ou a sua própria reação com relação àquele evento que o leva à depressão e o seu próprio tratamento. Então, dependendo da estrutura socioeconômica, facilita a abordagem e o entendimento daquilo. A gente vê muito as doenças psiquiátricas sendo tratadas com um viés talvez espiritual ou religioso,
colocando como esse paciente tivesse sendo incorporado por alguma situação qualquer, não sendo de forma alguma questionando os credos, mas há umas situações psiquiátricas que, dependendo do nível e da abordagem daquele povo, daquela cultura, são interpretadas não como doenças. Então, elas são menosprezadas e muitas vezes podem levar a situações críticas como o próprio suicídio. Do ponto de vista de apresentação clínica, então, eu basicamente já falei, então o doente tem tristeza, tem a melancolia, tem uma apatia, pode ter tédio, muitas vezes ele fica cansado, ele tem uma sensação de culpa, ele tem lentificação do pensamento, a gente às vezes chama como pseudodemência, porque há esquecimento, há perda de atenção, ele tem pouco desejo, tem hipobolia, muitas vezes ele tem dores e é como se ele estivesse realmente somatizando, né, esses eventos do seu psique, do seu lado psiquiátrico, né, porque todos nós vivemos de alguma forma essa oscilação do nosso humor. E lembrando mais uma vez, né, todos nós estamos predispostos, está aí a estatística que não nega, 1/4 da população pode apresentar então o evento depressivo. Bom, e aquilo que eu falei, sempre pesquisar ideias suicidas, porque a idealização suicida, ela leva a uma situação gravíssima, que é a morte do paciente, né? E a morte muitas vezes traumática. E muitas vezes os homens são mais propensos a isso, os indivíduos masculinos solitários, né, que estejam muitas vezes com doença crônica, muitas vezes mais de idade avançada, tem uma predisposição maior a essas ideações, essas ideias suicidas, né, esse pensamento de suicídio, e muitas vezes esse sujeito tem que ser internado para impedir que ele faça essa bobagem. E as pessoas ao entorno têm que ajudar, porque esse indivíduo não consegue agir sozinho, não consegue se tratar sozinho. Então é muito difícil, porque o indivíduo solitário, como a gente tem aqui apontado, ele, claro, não vai conseguir reagir, porque ele vai estar efetivamente sozinho e ele comete suicídio sem ninguém estar ali para poder acudi-lo. Bom, do ponto de vista de classificação, então, o CID-10 a gente tem, então, a depressão leve, que na realidade muitas vezes é o indivíduo deprimido que não chega a impedir as suas atividades diárias, ele tem uma tristeza crônica, a gente vê isso, né, cara, na nossa sociedade, de uma forma geral, ele pode ter 2 ou 3 sintomas desses, de melancolia, de apatia, a perda da atenção, às vezes dor, às vezes a gente vê isso, uma queixa frequente, a pessoa está sempre queixosa. Do ponto de vista de doença moderada, algumas vezes impede a atividade diária, tem maior ou igual a 4 sintomas daqueles que a gente descreveu anteriormente, né? O doente tem hipobulia, e aquilo transforma a vida dele, afasta ele das outras pessoas, às vezes afasta ele do convívio social, do seu convívio de relacionamento com outras pessoas, e a apresentação grave é aquela onde o doente tem ideia suicida marcante, e ela é grave, claro, porque vai levar o indivíduo à morte, como eu falei anteriormente, por suicídio. Bom, o diagnóstico também, de uma certa forma, do ponto de vista clínico, é fenomenológico pela apresentação desse doente. E uma coisa interessante com relação à DSM-V que a gente pode ter a depressão, do ponto de vista de classificação da DSM-5, esse doente pode começar esse quadro já no período de luto, né? Habitualmente, o quadro depressivo, ele geralmente começa após o luto, quer dizer, o luto é mais ou menos em torno de 15 dias, aí a gente estaria falando do período de luto, e o período de luto é qualquer perda, não necessariamente da morte de alguém, mas uma perda qualquer. O indivíduo, por exemplo, durante períodos de concurso, onde ele não consegue passar naquele concurso, ou uma perda de alguma coisa, às vezes até pode ser material, depende da forma com que esse indivíduo lida com isso, e esse período dessa perda a gente chama aí de período de luto, e muitas vezes esse princípio aí pode começar, do quadro depressivo, pode começar no período de luto. Do ponto de vista de tratamento, a gente vai, claro, falar
dos antidepressivos, e nós vamos começar a falar aí dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina como uma base do tratamento e uma primeira escolha por apresentar um melhor perfil de tolerabilidade, não apresentarem tanto efeito colateral e a interferência com algumas outras patologias. Então, a princípio, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, para a gente elevar aí essas monoaminas, um tratamento de primeira escolha. E aí a gente tem as drogas conhecidas da nossa prática, então a fluoxetina, o citalopram, a paroxetina e a sertralina. Os efeitos colaterais tendem a diminuir com o tempo, claro, mas esse indivíduo, muitas vezes, como o período de tratamento não é curto, essas drogas começam a fazer efeito em torno do 15º, a partir do 15º dia. Antes disso, você não consegue um efeito desejável do ponto de vista terapêutico. Esse indivíduo, dependendo do seu entendimento, da sua cultura, ele com a queda da libido, ou ainda com a perda do apetite, ou alguns outros sintomas, ele às vezes pode suspender a droga. Então, há necessidade de estar observando de perto esse tratamento, já que esse indivíduo, muitas vezes, até por ignorância, ele suspende o tratamento antes da hora, e a gente precisa aí de um período de alguns meses para você conseguir que esse doente volte a se equilibrar pelo menos 1 a 2 meses após esses 15 dias do início, efetivamente, da resposta terapêutica. Bom, a gente tem então aí os outros antidepressivos tricíclicos, que têm uma ação preferencialmente noradrenérgica. Eles são considerados assim os que têm um pouco mais de efeitos colaterais. Então a gente tem a amitriptilina, a gente tem a nortriptilina, a gente tem a clomipramina, que tem mais, a clomipramina tem um pouco mais de efeito serotoninérgico. E aí as escolhas dependem muito da apresentação clínica do doente, né? E então os efeitos colaterais dos antidepressivos de uma forma geral, e principalmente os tricíclicos, como eu falei, estão relacionados muitas vezes aos efeitos anticolinérgicos, né? Com boca seca, constipação, alteração da condução cardíaca, muitas vezes uma apresentação assim, com perda da atenção, que lembra um quadro de demência, pode levar a hipotensão, sonolência, ganho de peso, e isso leva muitas vezes ao doente a ter dificuldade de fazer uso das drogas, né? Bom, a gente tem ainda aí os inibidores duplos da recaptação de serotonina e noradrenalina, os duais, e nesse grupo a gente tem os potentes, né, a venlafaxina e a duloxetina, como drogas representantes, e os efeitos colaterais são semelhantes aos efeitos colaterais dos inibidores, e tem uma coisa muito interessante, que o aumento da dose muitas vezes aumenta a pressão arterial. Então a gente tem que estar de olho nesse tratamento, porque o doente que já tem quadro hipertensivo pode ter aí uma piora da sua apresentação da pressão arterial. Então está diretamente relacionado ao aumento da dose. Os tetracíclicos, então, a gente tem a bupropiona com ação dopaminérgica, não causa muita disfunção sexual, muitas vezes usada para o controle do tabagismo, e tem uma situação que não deve ser utilizada, que ela leva a um baixo limiar convulsivante, então não deve ser utilizada nos doentes que já tenham quadros epiléticos, então, enfim, áreas de atividade cerebral do ponto de vista epilética. Bom, outro tetracíclico, então, a gente tem aqui a trazodona. A trazodona, ela é relativamente bem tolerada, é boa para o idoso, é ótima para o idoso, mas tem um efeito colateral bastante chato, que é o priapismo. Isso também interfere um pouco na aderência ao tratamento quando a pessoa apresenta esse efeito colateral. Bom, a mirtazapina é mais sedativa e abre bastante o apetite, o que leva o doente muitas vezes a engordar. Bom, a gente tem os inibidores da monoamina oxidase, da IMAL, os IMAL, e eles aumentam as 3 monoaminas. Então a gente está falando aí da nora, da serotonina, da dopamina, e o representante dessa classe é a atranil
cipromina, né? A tranilcipromina, então, é um representante do grupo da IMAL, e um dos cuidados importantes estão relacionados à interação com tiramina. Então, alimentos que tenham tiramina, queijos e frutos do mar, devem ser evitados em concomitância, porque aumentam, então, a quantidade de substâncias adrenérgicas e aumenta, então, o risco de crise hipertensiva. Né? Então, como a tiramina entra na linha da formação da dopamina, então você tem que tomar cuidado, enfim, para que não haja aumento exagerado e aumento do risco hipertensivo, e ainda nos doentes que fazem uso de agonistas beta-adrenérgicos. Né? Bom, e aí mais uma coisa relacionada ao tratamento, aquilo que eu falei anteriormente, volto a repetir, a gente tem que levar o doente à internação em caso de risco de suicídio, de ideias suicidas. Bom, vamos falar agora então da outra apresentação, né, do outro braço. Né? A gente vai falar agora então da mania. Né? O que é a mania? É esse excesso de confiança, eu diria assim. Então, é uma euforia patológica, é uma alegria patológica, ou seja, é um exagero de autoestima, um exagero de confiança, e as características estão exatamente por aí. A gente vai falar então, não há preferência qualquer de gênero, acomete 1 a 4% da população, e a apresentação clínica é exatamente isso que eu falei, essa autoestima exagerada. É uma logorreia, ou seja, o doente se acha, ele não para de falar, ele é agitado, ele tem insônia, ele é arrogante, ele muitas vezes ele tem um pensamento de delírio, ele é delirante, ele tem fuga de ideias, ele está numa linha, ele vai para outra, ele pode ter uma hipersexualidade, sem medo de se contaminar, sem medo de se expor, né? Ele às vezes tem múltiplos parceiros, múltiplas parceiras, então uma situação bastante complicada, porque ele destrói completamente as suas relações sociais. Muitas vezes ele é aquele sujeito que se oferece para pagar tudo, ele na fase maníaca, né? Ele é perdulário, ele gasta à vontade, ele se acha, ele não tem limite, né? E causa, então, claro, um prejuízo social enorme, um prejuízo gravíssimo, né? Porque ele se repete assim, e ele acaba com o dinheiro todo, ele torra o dinheiro todo, ele se acha milionário, ele se acha o centro do universo, ele acha que é Deus, ele acha que é um representante de Deus, né? Ele é o próprio excesso, né? Então, esse doente, muitas vezes, ele é apartado, porque as pessoas começam a perceber que aquilo ali não é normal, e ele destrói tudo, ele compra coisas que ele não pode, ele acaba gastando muito mais do que ele poderia. A outra situação que a gente tem é a hipomania, mas é uma mania sem grandes prejuízos sociais, ou seja, ele permeia esse exagero, porém não chega a ter tanto prejuízo desse exagero que leva a essa dificuldade social, ele não se coloca tanto dessa forma. E o tratamento, muitas vezes, é a internação com antipsicótico, da família, claro, dos neurolépticos, ou o benzodiazepínico, claro, lembrando que o benzodiazepínico leva à dependência, então muitas vezes é usado apenas para o controle daquele excesso, né? E basicamente é esse o tratamento do doente com mania. A seguir, então, nós vamos falar da apresentação bipolar. Então a gente falou desses braços, né? Então a gente pode oscilar no mesmo lado do braço ou basicamente nos dois lados do braço. Essa é a grande definição. Do ponto de vista bipolar, você pode ter mania mais mania, você oscilar 2 vezes em forma maníaca, então não necessariamente é uma oscilação sempre positiva e negativa. Ela pode oscilar por mais de uma vez na mania ou muitas vezes na mania e na depressão, com esse modelo vale-pico ali de mania e depressão do ponto de vista psiquiátrico, né, propriamente dito. Então aí a classificação e o diagnóstico classifica então basicamente um episódio de mania já é o bipolar tipo 1 e um episódio de hipomania já é classificado como tipo 2, ou seja, qualquer um dos dois pode se repetir a mania, né? Mesmo hipo ou a mania,
né, a hipomania ou a mania, oscilando com a mania outra vez ou até com a depressão, ela vai ser classificada então como bipolar, no caso da mania como tipo 1 e da hipomania como tipo 2. Do ponto de vista, então, de tratamento, como eu já falei anteriormente, no surto maníaco, né, no evento, né, maníaco, claro, vai entrar, como a gente falou anteriormente, o antipsicótico e tal, mas a longo prazo, até o benzodiazepínico, mas a longo prazo a gente teria, então, aí o uso dos sais de lítio, o valproato, os anticonvulsivantes, e a carbamazepina aí, entrando também no tratamento a longo prazo. Claro que a droga principal são os sais de lítio que devem ser monitorados sorologicamente por causa da intoxicação aí nos níveis elevados de lítio, né? Bom, vamos falar ainda mais outra apresentação, a distimia. Né? A distimia é basicamente aquele indivíduo mal-humorado cronicamente. Né? É como se fosse uma depressão leve crônica, é a apresentação que leva muitas vezes mais de 2 anos. Então, é aquele indivíduo mal-humorado cronicamente, uma pessoa que realmente é amarga cronicamente. Né? Então, isso é a classificação básica de distimia. E o tratamento é com antidepressivo e mais psicoterapia. Não esquecendo que boa parte desses tratamentos, o apoio psicoterápico e daqui para frente as patologias que nós vamos falar, se devem a alterações da adaptação social, e principalmente a gente vai ver transtorno, por exemplo, de ansiedade, onde as pessoas não lidam muito bem com algumas coisas, então a psicoterapia, o entendimento do seu eu, né, é importante para um melhor tratamento, melhor evolução do tratamento desses doentes. Bom, vamos falar então da ciclotimia, que é uma instabilidade persistente do humor, é menos grave que o doente bipolar, então é um doente que ele está quase deprimido, quase hipomaníaco. O que quer dizer isso? Ele não chega a fazer uma grande mania, não necessariamente uma grande depressão, mas é aquele doente que está em períodos assim eufórico, está querendo agitar alguma coisa com todo mundo, e aí combina e tal, e ele está naquela coisa meio maníaca, sem causar grandes transtornos para ninguém, vamos sair, não sei o quê, e de repente o sujeito simplesmente não aparece no encontro ou naquele a organização social, naquela microfestinha que ele mesmo criou, ele simplesmente não aparece. Aí alguém liga para ele e fala: mas eu estou desanimado, eu não estou mais afim. Então ele fica o tempo todo assim. Ele se anima, agita todo mundo, ele se coloca e depois simplesmente ele volta a ficar. Então ele fica oscilando ciclotimicamente nessa instabilidade persistente do humor. Bom, de uma forma geral, o tratamento é muito parecido com o doente bipolar, como a gente falou anteriormente.